Então este texto servirá também para nós confessarmos os nossos pecados e rendermos graças ao Senhor também, porque Ele tem perdoado os nossos pecados em Cristo Jesus. O Salmo de número 32. Aqui nos primeiros versículos, versículo 1, versículo 2. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Saltando lá para o final, o versículo de número 11. Diz assim: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Amém? Então nós vamos cantar, louvar o Senhor agora com muitos cânticos. Amém? Boa noite, meus irmãos que aqui estão. Vamos nos colocar em pé e louvar a Deus com dois cânticos. Tá? O primeiro cântico é Grande é o Senhor.
cântico a Jesus, Filho de Deus. Os céus me encontrar aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou. Seu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Repousou-se, pecado e dor. Seu a morte ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor. Do céu a morte ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido.
e leitura na primeira epístola de João, no capítulo 5. Primeira carta de João, capítulo 5. Vamos falar da fé que vence o mundo. Devemos pensar um pouco nesse assunto. Porque eu penso que quanto mais se aproxima o dia de Cristo, as lutas elas se intensificam, as provações elas aumentam. E a tendência é que nós também firmemos a nossa fé em Cristo Jesus, nos alimentando da palavra de Deus, de Cristo, pão vivo que desceu dos céus, pois tão somente Ele nos dará o aumento necessário para a nossa fé, para que possamos vencer o mundo. Diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crer ou que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Amém? Amém. Primeira carta de João, então, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo de número 5. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por mais esta oportunidade, por este privilégio, Senhor, por esta alegria que tem colocado nos nossos corações, de estarmos reunidos na tua casa de oração, louvando o teu nome, retomando, Deus, essas atividades, esses exercícios, que são, ó Deus, para o teu louvor, para a tua honra e para a tua glória. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque o Senhor está conosco. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos a tua palavra. Ilumina-nos, ó Senhor, com o teu Santo Espírito. Abra os nossos corações e mentes para compreendermos, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem nos falado por meio da tua palavra, em nome de Jesus, que nós oramos, também agradecemos. Amém. Meus irmãos, eu tenho compartilhado aí algumas frases, acho que apenas duas, ou durante essa semana, sobre a nossa fé, sobre a fé. O desafio que é, né, neste mundo, exercitarmos aí a nossa fé. Esta semana eu coloquei aí dizendo que não há limite neste mundo, nessa terra, para a fé em Cristo. Embora ela possa ser medida, né? Ela tem peso e tamanho, mas ela não tem limite aqui nessa terra. Por que digo que ela pode ser medida, ela tem peso, ela tem tamanho? Porque Jesus deixou isso claro numa metáfora, não só numa metáfora, mas ele observou isso. Paulo também observou isso. E alguns deles chegaram até a dizer que a fé não é de todos, como no caso do apóstolo Paulo. Aqueles que realmente não têm fé em absoluto em Cristo Jesus, em Deus.
ao menos que ele existe. Mas todos têm uma forma, um tipo de fé, né? Alguns creem numa pedra, num cristal, numa imagem, num bicho, num animal, nos astros, em devaneios. Então, medido pelas Escrituras, esta fé não é uma fé genuína. Ela é uma fé, mas não é uma fé genuína. Para as Escrituras Sagradas, para o nosso Deus, para aquilo que aprendemos, para a igreja, a fé genuína é a fé em Cristo Jesus. A fé em Cristo Jesus. Isso aí é uma fé genuína, que todo cristão possui. E daí vem então o tamanho e o peso. Ele possui uma fé pequena, média, grande. Isso depende da proporção de Cristo. Quem dá a fé é Cristo. Então ele dá conforme ele quer. O tamanho que ele quer, o peso que ele quer, para quem ele quer, para que o nome dele seja glorificado diante de uma pequena barreira ou diante de uma enorme barreira, de uma montanha. Então quem faz, quem dá é Cristo. A gente fala, mas ele não é injusto para dar fé pequena para um, médio para outro e grande. Não, não é. A fé é de quem? É dele. Nós somos de quem? Dele. A igreja é de quem? Dele. Tudo é dele. E tudo é para ele, tudo é para a glória dele. Isso me faz lembrar daquela parábola que Jesus conta aos seus discípulos quando ele sai a contratar trabalhadores. Contratou uns que trabalharam o dia inteiro. Contratou outros depois do meio-dia e outros lá que trabalharam 2 horas, 3 horas. E alguém ali achou ruim porque ele contratou pelo mesmo preço, pelo mesmo valor, pela mesma medida. E aí alguém diz assim, mas ele está ganhando o mesmo que eu, que trabalhei o dia inteiro. Então o dono da empreitada, o dono ali da vinha vai dizer, a vinha de quem que é? Não é minha? O dinheiro não é meu? Então eu faço mesmo o que eu quero, eu posso contratar quem eu quiser para trabalhar 1 hora, 2 horas, pelo mesmo valor. Tudo é meu. Então a fé, ela é de Deus. Ela é dada a cada um segundo a proporção de Cristo. E quando ele dá, seja ela, vamos pensar aqui, medindo assim, vamos pensar aqui na medida pequena, tamanho de um grão de mostarda, um pouco a mais, ou que ultrapassa montanhas, nós vamos pensar aqui, quem concede esse tamanho de fé é o próprio Deus, porque ele sabe o que o crente, aquele crente com aquela fé irá fazer. Então Deus é um Deus o que? Justo. Deus é um Deus justo. Porque se nós olharmos para as Escrituras, vamos pensar aqui, eu não me vejo com o tamanho de fé como teve Noé, como teve Abraão, como teve Moisés. Agora pensa, nós vivemos num tempo de modernidade, mas olha para Noé. Noé, constrói aí uma arca, porque o mundo vai acabar em água. Vai ter um dilúvio. Noé pregou, a justiça pregou o dilúvio. Ninguém mais quis. Apenas Noé, um homem íntegro, achou graça diante de Deus e começa a fazer um barco. Começa a fazer uma arca. Não estava chovendo, não havia indício nenhum de temporal nenhum. Todo mundo rindo dele, provavelmente. Mas ele continua firme na fé. Ele é citado na galeria da fé, não é? Moisés, aqueles senhores ali de mais de 80 anos, para enfrentar um tirano faraó, um deus daquela terra, pela fé. Vamos pensar em quem mais? Noé, Moisés, Josué, rodear ali Jerusalém, Jericó,
né? O tempo todo. 7 vezes, né? Foram 7 vezes. Depois de 7 dias, 7 vezes. Raabe é colocado aqui também na galeria da fé. Quem é que garantiu a ela que ela ia sair com vida da destruição de Jericó? Então nós ficamos olhando para o passado e vemos aqueles homens de fé e olhamos para nós hoje. Vamos comparar a nossa fé hoje. Será que ela é tão comparável com a fé de antigamente, desses homens bíblicos, de certos crentes que enfrentaram a fogueira, que enfrentaram o Coliseu, que enfrentaram perseguições tamanhas? Hoje nós temos dificuldade até mesmo de professarmos que nós somos crentes. Que existe um Deus? É ou não é? Muitos crentes têm dificuldade em professar a sua fé que existe Deus, que ele serve a Deus, que ele é de Cristo, que ele vai à igreja, ele demonstra isso. E ontem eu falei aqui sobre uma jovem chamada Hillary. Hillary, ela olhou para o sofrimento, para a dor, ela disse: Deus não existe. Porque das duas uma, ou ele é bondoso demais, e não é todo poderoso, ele é todo bondoso, não é todo poderoso, ou ele é todo poderoso, não é todo bondoso. Porque um Deus assim que permite o mal, não é nem uma coisa nem outra. Não é todo poderoso e nem todo bondoso, porque permite o mal e a dor, o sofrimento. O noivo dela vai dizer o seguinte: não, é uma questão pessoal, filosófica. Eu posso acreditar que ele existe, que não existe. Sei lá se ele existe. Ele chega à conclusão que ele não existe. O Deus bíblico, o Deus que está escrito na Bíblia, não existe. Por quê? Porque um Deus que realmente ele tem toda a capacidade, todo o poder, ele não vai permitir. No final ele conclui a mesma coisa. Estão citando aqui, pensando, como eu disse ontem, na ideia de Epícoro, que é a mesma coisa. Deus não é capaz. Se ele tem capacidade, ele não quer, e por que ele não quer? E por que ele ainda não acabou com o mal? Não existe. Mas os crentes do passado, que olhamos para a Bíblia aqui, eles não pensavam assim. Porque as pessoas medem Deus, ou até mesmo a fé, pelo sofrimento. E muitas vezes o sofrimento, a tribulação, ela vem mesmo para provar. Para nos provar. Onde nós estamos, ou em quem nós estamos confiando? Qual é o tamanho da nossa fé? Qual é o tamanho da nossa fé? Nós temos um Deus todo-poderoso, todo bondoso, eterno. Então qual é o tamanho da nossa fé? Até onde ela nos leva? Quando olhamos para as Escrituras, mais uma vez, nós vemos que as Escrituras ensinam que a nossa fé, aquela fé que é infundida em nossos corações por Cristo, ela pode nos levar para onde? Ontem eu disse, ela pode nos levar ao sofrimento. Ela pode nos levar a carregar a cruz. A irmos para a cruz com Cristo que foi. E esta fé pode nos levar também ao túmulo. E esta fé também nos fará convicto de que lá no túmulo não iremos ficar, permanecer, porque Deus irá nos resgatar, ressuscitar. E aí então nós encontramos o limite da fé do crente na glória. Porque lá ela cessará. Porque lá a esperança cessará. E aí entra a esperança. Lá ela cessará. Mas o amor não. Não é isso que diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 13. De maneira, meus irmãos, que a fé que vence o mundo é a fé daquele que faz o quê? Daquele que confessa que Cristo é o Filho de Deus. Hoje muitas pessoas falam de Cristo. Muitas pessoas professam a Cristo como um judeu, um revolucionário, um ilustre, um iluminado, um profeta.
né, alguém aí que apareceu, um Cristo histórico, mas a diferença está aqui. Confessar Cristo como o Filho de Deus, enviado a esse mundo, encarnado. Ele veio a esse mundo, o Deus Todo-Poderoso. Olha aí, Ele não existe, Ele não se importa com o sofrimento de ninguém. Sim, se importa. Ele assumiu a miserabilidade humana, e aí Ele sofreu. Ele sentiu dor, Ele sentiu frio, angústia, tribulação, Ele chorou. Todo sentimento humano que provavelmente pode abalar qualquer um, o Senhor Jesus Cristo também Ele passou. Ele sofreu. Por quê? Deuses, né, os deuses lá gregos e tantos outros, nenhum deles, em momento algum na história, dito que assumiu aí a forma humana. O nosso Deus assumiu. E Ele veio em forma humana e definitivamente na cruz do Calvário Ele eliminou. Ele levou sobre si as dores, o nosso pesar, o nosso sofrer, cravou na cruz. E lá na cruz Ele destruiu todos os inimigos. E ali na cruz Ele destruiu aquilo que nos destruía, o pecado, a morte, todo o sofrer. E Ele tomou a nossa forma humana e assumiu o nosso lugar, e ali em definitivo Ele destruiu. Ele destruiu nele mesmo, no sacrifício dele mesmo, todo o mal, todo o sofrimento, toda a ira de Deus que estava sobre Ele, que era nosso, este mal, que era para todos nós, Ele assumiu. E lá então, Ele destrói, Ele desvia a ira de Deus, Ele destrói o mal que estava e que era para todos nós, cada um de nós. E ali Ele elimina então o mal em si mesmo. Por quê? Para quê? Para não nos destruir. Para que não fôssemos destruídos juntamente com o mal. Porque o pecado é o quê? O pecado é a destruição de tudo. Então Ele assume a nossa forma humana, Ele vai para a cruz, Ele morre, Ele vence, Ele vive, Ele vai para o túmulo, Ele ressuscita, sendo Ele o primeiro, nos dando a esperança de que um dia também iremos com Ele para a glória eterna. Amém, Jesus. Viveremos num novo céu e numa nova terra. E lá então a fé nos conduz a isso. Mas antes de chegarmos lá, ainda aqui do lado de cá, tem muito sofrimento, tem muita tristeza. E qual é o elemento, qual é o recurso que o Senhor Deus então nos dá para vencermos todas as lutas nesse mundo? É o que mesmo? A nossa a fé em Cristo Jesus. Porque Ele sofreu. Ele não foi assim como um mártir comum, mas Ele sofreu. Ele sofreu e nos deu plena convicção de que também venceremos quando depositarmos toda a nossa fé nele. E aqui está dizendo, porque todo que é nascido de Deus faz o quê? Vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Eu vou encerrar contando aqui a história. Quando eu disse aos irmãos que a nossa fé, ela é proporcional ao que Cristo dá, né? A vontade de Deus, para vencermos as dificuldades desse mundo, as tristezas desse mundo, o sofrimento, a dor.
E não é o sofrimento, não é a dor que vai dizer que Deus existe ou que Deus não existe. Né? Se você pegar um ateu, ele passa pelo mesmo sofrimento que aquele que crê em Deus. Aquele que crê em Deus passa pelo mesmo sofrimento que passa um ateu. Todos vão para o mesmo lugar. Um lugar que eu digo aqui na terra. Todos nós, um dia, iremos morrer. Quem diz isso é o livro de Eclesiastes. O estulto, né, o iníquo, o perverso, tanto o perverso quanto o justo, o ímpio quanto o justo, eles passam pelas mesmas coisas enfadonhas debaixo deste sol. Mas a diferença então está aqui, naquele que crê, naquele que tem fé, que Cristo é o Filho de Deus. É diferente. Mas todos passam a mesma coisa. E não é o sofrimento. Ah, Deus não existe, Deus não, Deus esqueceu. Eu acho que Deus não existe mesmo, porque Nietzsche, né, que vai... Porque tanto sofrimento, tanto mal nesse mundo, tanta tragédia. Onde estava Deus lá no tsunami? Onde estava Deus lá quando aquele avião pegou fogo lá em 2007, aqui em São Paulo? Onde estava Deus? Olha, Deus está presente. No mal, no meio do mal e além dele. Nenhum juiz humano pode mudar essa circunstância. É porque ainda não olharam para Cristo como Filho de Deus. A fé leva-nos a entendermos e enxergarmos Cristo como Filho de Deus, o próprio Deus. Onde estava Deus? Onde está Cristo? Quem é, amados irmãos, que está hoje como crente? Quando Jesus ele deixa essa terra fisicamente, ele fala o quê? Ele diz assim: vou para o Pai, mas voltarei para vós outros. Ele permanece conosco. Ele permanece cuidando da humanidade. Se não fosse Cristo nesse mundo, os irmãos já imaginaram o que seria? Há uma jovem aqui, ali pelos seus 13, 14 anos, ela foi afeiçoada por Ulpiano. Este imperador, ele se apaixonou ou apaixonou por ela e de alguma maneira ela era cristã. E ele passou a persegui-la ainda muito jovem e ele mandou ali que algumas pessoas fossem buscá-la para que são dois, antigamente não era, chamava eleitores, né? São os carrascos, né? Aquelas pessoas que perseguiam na época para poder matar alguém. Então eles foram buscar esta jovem e o Ulpiano ele determinou ali pelo seu louco coração, pela sua paixão, e que ela fosse trazida para ser sacrificada e torturada. E disse a ela que se ela cedesse à sua paixão, mandou lá dizer, se ela cedesse à paixão dele, nada, nenhuma tortura, nenhum sofrimento ela passaria. Mas ela não quis. Ela falou, não vou me submeter, trocar a minha fé, o meu Deus, por um momento de prazer com alguém. E ela tinha 13 anos, 13, 14 anos, uma moça ainda. E aí, o que ele faz? Ele leva essa moça para ser torturada. Então, ela é capturada. O que eles fazem? Eles colocam uma canga nela, que era um instrumento
de tortura, e esta canga, eu não sei se os irmãos já viram isso em filmes, né? Tem muito em filmes. A canga, ela tem uma madeira aqui, né? Encaixa o pescoço e também as mãos amarradas, né? Presa ali. Fez isso. Ele prendeu essa jovem desse jeito, com essa canga, né? Essa canga ela tinha esses furos, com a cabeça e as mãos ali presas. Ela estava condenada e ela foi rasgada ainda, além do mais, ela foi rasgada com 2 ganchos de ferros, né? Que eram os objetos de tortura, né? Então eles rasgaram ela totalmente, ela presa, e eles chicoteavam, rasgando ali a sua carne, como está aqui, diversas horas gastas aqui, está na história, torturando a moça de maneira brutal, e na tentativa de abalar essa menina, e a missão foi infrutífera, e eles deixaram ela ali exausta, sangrando, dilacerada. Pensou que ela tinha morrido, pensou que ela ia ceder ali a qualquer de uma de suas falas. Não. Raios dos céus desceram e acabou por castigar aquelas pessoas desumanas ali, porque ela estava em oração, orando a Deus, né? Há quem diga que Deus ouviu as orações dela, por isso eles foram destruídos ali. Mas ele não se contentou com isso. Ele vai conduzir esta moça agora ao Coliseu. Lembram do Coliseu? Hoje só tem as ruínas. Conduz essa moça ao Coliseu, e ela andando ainda com o pé, ela está sofrendo. Os gladiadores ali haviam acabado de serem comidos pelos leões. Ali no Coliseu, e ela andando, ele joga ela lá. Ela vê crentes ali para todo lado, sendo dilacerados, e leões são soltados, e ela andando com o pezinho na areia, nem marca a areia, de tão leve que ela é. E de repente o que acontece? O leão vem, o leão vai na sua direção, e ela começa então a passar. Eles olham todos atônitos, crentes ali, prestes a serem jogados, olham para aquela moça e ela está acariciando o leão. O leão não lhe faz absolutamente nada. Outro leão é solto, e ela faz a mesma coisa, e eles não se contentam com isso. Crentes, pessoas gritam, pessoas pasmas, outros querendo um espetáculo de morte, de horror, saem do Coliseu, porque não se contentam, porque os irmãos sabem que o objetivo era lançar alguém no Coliseu para ser morto, para ser dilacerado pelo leão, e o leão não faz isso. A história conta, até o historiador coloca, dizendo que foi a mesma coisa que aconteceu com Daniel na cova dos leões. O Senhor ali então fecha a boca dos leões. Então ela é punida dessa maneira aí, mas ele então fica frustrado novamente, porque as feras ali que ele imaginava que de repente ela ia ser dilacerada, isso não acontece. Deus a livra dessa noite, dos leões, da boca dos leões. Ele tira ela dali, e ela é levada então para uma prisão escura chamada Marmetina, que alguns dos crentes ficaram presos ali no Coliseu. Me parece que pessoas importantíssimas aí da reforma. Ela é trancada ali, naquele lugar, aí depois você pode ler essa história, naquela prisão do anfiteatro ali. O que acontece com ela? A ordem é dada de novo, para que ela fosse novamente torturada. Ela entra de novo ali na frente desses homens aqui, está aqui na história, não é isso? Ela não é morta desse jeito. E depois ele prepara novamente aqui uma tortura. A história é longa, depois os irmãos podem conferir, né? Mas ela não deixa de morrer.
ela novamente é conduzida em algum lugar ali. E então ela qual é a palavra que eu vou usar aqui? Não é maltratada, ela está sendo surrada. Ela é espancada e eles acabam por matá-la depois de tanto castigo. Depois de tanta perseguição. Aqui, ó. Por fim, o que eles fazem com ela? Os irmãos lembram aquele instrumento chamado guilhotina? Coloca ela na guilhotina e corta o pescoço dela. Ela é decapitada. Ela tinha que morrer. Mas em momento algum, a história conta que ela fraquejou na sua fé em confessar Cristo Jesus. E ela morreu assim. Depois você vê a história aí que tem igrejas, né? Em um determinado lugar da Itália, se não me engano, que foi erigida em homenagem a esta jovem. Esta jovem se chamava Martina. Para os católicos, ela é considerada Santa Martina. Depois tem um livro aí que você pode ler, Os Santos do Coliseu, os Mártires do Coliseu. Meus queridos irmãos, o que vence o mundo? A nossa fé. Provavelmente, talvez, Deus não queira de maneira nenhuma, como foi o caso de Martina, que sofreu amargamente todas as torturas possíveis. Mas teve um momento em que Deus queria que realmente ela deixasse ou demonstrasse a sua fé para o mundo, que ela testemunhasse Cristo Jesus. Às vezes a nossa fé ela é provada de uma maneira por questões tão simples às vezes, mas às vezes a nossa fé ela é provada por inúmeras tempestades, por inúmeras provações e tribulações. Mas uma convicção temos que ter, uma certeza precisamos ter, que Cristo, Filho de Deus, também sofreu. E é Ele que nos dá vitória. E é mediante a fé que teremos vitória neste mundo. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças nós te damos por estarmos reunidos, ouvindo a Tua Palavra, ouvindo, a Deus, este recurso maravilhoso que o Senhor infundiu nos nossos corações e mentes, a fim de que possamos vencer as batalhas, as lutas deste mundo tão tenebroso. Senhor, assim como os discípulos um dia pediu, não neste sentido de estarmos enfrentando, ou de estar enfrentando ali determinados sofrimentos, mas a fim de que pudessem perdoar, mas nós te rogamos, ó Deus, que aumente a nossa fé, Senhor. Até também neste sentido, para termos uma vida piedosa, santa, uma vida que agrada ao Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Agora, irmãos e irmãs, vão em paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito estejam sobre nós, povo do Senhor, não só no dia de hoje, mas para sempre. Amém.
Amém? Amém, irmãos? Tenhamos todos uma boa semana e durante a semana nós estaremos fazendo a live de casa mesmo, né? Às 20 horas. Tudo bem? Próximo sábado estaremos aqui de volta e domingo também. Que Deus abençoe os irmãos e as irmãs. Amém?